Eu sou o Bispo Bruno Leonardo e tenho 12 bênçãos para vós. Não sou o Bispo Bruno Leonardo. Eu sou o Zé Farias do canal Bem Suprido. Então, por gentileza, se você ainda não for inscrito nesse canal, se inscreva, deixa um like, deixa um recado, tipo, Zé Farias, teu canal é muito ruim, cara. Pelo amor de Deus, o que tu tá fazendo? Vai cuidar da tua vida. Faça alguma coisa. E hoje eu vou falar com vocês sobre A Fazenda 16. A Fazenda 16. Ô Zé, eu pensei que tu era cristão e não assistia essas coisas. Pois é, meus queridos. Eu nem sabia que essa porcaria ainda existia. Me permita gastar aqui uns 3 minutinhos para te falar uma coisa. Em 2005, eu era obreiro da Igreja Universal do Reino de Deus. Eu e minha esposa, nós congregamos há quase 10 anos na capital de São Paulo, na Avenida João Dias, 1800. Amém, sim ou não? Então eu era obreiro lá e eu amava como amo a Igreja de Deus, a obra de Deus. Eu saí em 2008, foram quase 10 anos lá. E em 2005 eu lembro que um dia, na reunião de obreiro, o pastor disse assim: nós iremos criar um partido político, porque os partidos que existem, estamos tendo dificuldade de lançar os nossos pastores e bispos como candidato, porque os partidos estão contaminados por gente desonestas, por gente corruptas, por gente pecadora. E nós, obreiros, diáconos, servos, membros, quem queria, outros era livre, espontânea vontade. A gente pegava uma prancheta e saía nas ruas pedindo que as pessoas anotassem o nome e o CPF para conseguir a quantidade necessária de assinaturas para criar o partido. E o partido foi criado, o PRB, número 10, do qual foi filiado o vice-presidente José Alencar, que foi ministro do Lula, foi vice-presidente da chapa de Lula. E anos depois a gente viu o PRB, que agora é Republicanos, que é o partido do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, se tornar a Curva do Rio. O que era a Curva do Rio? Um partido que juntava e junta todo tipo de gente. Então, uma decepção. Mas tinha outra decepção que já tinha havido na vida de muitos membros da Igreja Universal, que era a compra da Record. Tinha amigos meus lá que me lembrava o dia todo, com tristeza, que quando a Record foi comprada, eles vendiam bolo, vendiam torta, vendiam salgadinho, dava oferta, fazia sacrifício para comprar a Record, porque a Record seria de Deus. De Deus. A Record seria de Deus. Quando eu cheguei na igreja, já existia a Record. Mas foi ali em 2005, 2007, 2008, que começou as novelas na Record. E eu lembro que nós estávamos na igreja, e lá na Catedral da João Dias, no primeiro subsolo, é onde fica o batismo e a sala dos obreiros. E alguns se aventuravam e perguntavam: você viu a novela ontem à noite? Aí o pessoal: não, nós não vê essas coisas não. Não vê essas coisas não. E quando alguém falava: caramba, meu, aconteceu isso. Eu não queria mais ver peito nem bunda na Globo, e ontem na Record, na novela, apareceu peito e bunda. E as pessoas e os obreiros diziam assim: deixa pra lá, cara, deixa isso pra lá. Imagina se o bispo sabe que a gente tá conversando sobre essas coisas. Deixa isso pra lá, pelo amor de Deus. E era um encorajamento para nós não falarmos do assunto. Porque falar do assunto, você era um endemoninhado, você era um perturbado, um perturbador, um arruaceiro. Você era alguém que não era digno de estar ali. E assim com as novelas, com o partido político, e o negócio foi se avolumando. Então saiu muito pastor sério, muito bispo. Outros foram para a política por livre e espontânea pressão da direção, como o caso do bispo Antônio Bulhões e muitos outros. Perdão. E eu saí também. Saí em 2008, 2009, não lembro. E depois que eu saí, muitos saíram no Brasil todo, no mundo. E a igreja
está quase entrando numa decadência, porque aquelas pessoas mais sérias, que carregavam nas costas a igreja, hoje já não estão mais. Hoje dizem que quem comanda lá o negócio é o Renato Cardoso, genro do bispo. Mas Jesus falou que a quem muito foi dado, muito será cobrado. A quem muito foi dado, muito será cobrado. A cobrança tem que ser primordialmente do bispo Macedo. O tempo passou e veio as fazendas da vida. Que o que é fazenda? É um monte de gente trancafiado, um monte de pecador trancafiado, semelhante ao Big Brother. Se eu estou falando com você, você é um cristão, é claro que você não aceita um negócio desse. Uma TV comprada com dízimo e oferta do povo servir para promover o pecado. Se você não é cristão, você entende que isso é normal. Então eu compreendo você não me compreender. Se você não é cristão, eu respeito e compreendo você não me compreender. Mas para quem é cristão, se você não é cristão e diz assim, nada a ver, que besteira, então deixa eu te perguntar uma coisa. E se você é cristão também, deixa eu te fazer aqui uma ilustração. Imagina que eu, como um homem de Deus, um homem de oração, um homem que ora pelas pessoas, dito, reconhecido como um homem de Deus, eu comprasse uma televisão, colocasse na sala da minha casa e colocasse lá para passar um monte de bunda, um monte de peito, um monte de gente falando palavrão, um monte de gente arrumando discórdia, um monte de gente dividida, um monte de gente falando um monte de coisa errada, que a Bíblia apresenta como pecado. Você diria o quê? Você diria assim, Zé Faria, você está errado, o homem de Deus não faz isso. Então, esse era o questionamento de muitos nós, obreiros, na época. Porque ele dizia, nós tínhamos esse entendimento, e conversávamos, poucos, mas conversávamos. Se eu compro uma televisão e coloco lá o pecado na televisão, estou errado. Mas o bispo pode. Porque o bispo tem conexão direta com o eterno. Então ele pode. Tudo que ele faça, mesmo que seja antibíblico, tá certo. Errado tá quem questiona. Aí o que acontece? Quando você não concorda, você sai numa boa, sem criar confusão. Porque sair não é pecado. Pecado é ser um rebelde. A rebelião diz que é pecado. Diz que Deus abomina a rebelião, aquele que coloca um irmão contra outro. Então, eu e milhões saíram, ainda sairão. Então, recentemente, eu estava assistindo um vídeo do Mamãe Falei, do canal Mamãe Falei, Arthur Duval, e ele estava mostrando a Fazenda, que está acontecendo agora, a tal da Fazenda 16. Eu nem sabia, porque faz mais de 2 anos que eu não assisto televisão aberta. Porque, na minha opinião, televisão imbeciliza as pessoas. Se você é uma pessoa que fica... Globo da Atena, apesar que da Atena depois da cadeirada nem tem mais programa, né? Globo, novela. Você pode ainda não ser, mas com o tempo você vai ficar burro. Porque a ideia é imbecilizar você. Você tem que ler, você tem que se encher de cultura. Não de informação da Globo News e Globo e Record e SBT. Porque é engessada. Ali é uma programação proposital para pessoas que não têm cultura, que fica ali anestesiado 12 horas assistindo. Aí você sai desses lugares, se você não concorda. Não cria problema, não cria rebelião, você sai e vai servir em outro lugar. Eu sirvo a Deus, saí da igreja, estou numa igreja que eu sirvo a Deus e amo a igreja, amo Jesus, amo a palavra de Deus desde 2013, estou muito feliz. Só estou contando isso para você como desabafo, porque o Arthur Duval estava mostrando que a Fazenda continua com a mesma imbecilidade. Aí eu fico pensando, se eu encontrasse o bispo no corredor, eu diria o quê? Eu diria, bispo, crie vergonha na sua cara. O senhor sabe que a TV foi comprada com o dízimo do povo, o povo sangrou para comprar isso aí. Aí você pode estar olhando para mim e dizer assim, Zé, tu falaria nada. Bom, primeiro que eu nunca tive oportunidade de conversar com ele, nunca encontrei com ele. E à época eu era encorajado a não pensar assim, mas hoje eu diria, se eu encontrasse ele, tivesse oportunidade, qual o objetivo dessa porcaria toda? Qual é o objetivo desse lixo todo na televisão? Ah, mas a TV é secular, mas é comprada com o dízimo do povo.
Mas eu repito, se você não é cristão, você não vai entender o que eu estou falando. Se você é cristão, você entende sim. E é lamentável que uma TV, a única TV do Brasil que teria a oportunidade de ser referência como uma TV de Deus, de Jesus, só passa de madrugada lá a programação de televisão e durante o dia é um lixo. E eu fiquei abismado quando eu vi o Arthur Duval mostrando que ainda existe essa porcaria. Pensei que nem existia mais. Mas, pelo jeito, eles não se constrangem. Eu fico imaginando o Edir Macedo sentado no sofá com a dona Esté, a esposa dele, assistindo aquilo. Ou sabendo que está acontecendo aquilo. Eu fico pensando, o que é que ele pensa? Acho que não pensa. E qual é a sua opinião? Esse foi o vídeo de hoje. Se você não for inscrito no canal ainda, por gentileza, se inscreva e ative o sininho de notificação. Um abraço, fique com Deus. E como diz Arthur Duval, do Mamãe Falei, vamos questionar